Você já se informou sobre a malária? Se você, como eu, gosta de descobrir, seja bem-vindo ao canal Descobrir. A malária é uma doença causada por parasitas do gênero Plasmodium e é transmitida principalmente pela picada das fêmeas de mosquitos infectados do gênero Anopheles. Popularmente chamado de anofelino, também é conhecido como pernilongo, mosquito prego e carapanã. As fêmeas vivem de 2 semanas a 1 mês e a cada postura são depositados cerca de 200 ovos em água parada. Existem várias espécies de Plasmodium que podem infectar os seres humanos, sendo o Plasmodium falciparum, o Plasmodium vivax, o Plasmodium malariae e o Plasmodium ovale os mais comuns. Provavelmente a malária surgiu no continente africano. De lá se espalhou por vários países da Europa, da Ásia e talvez tenha chegado às Américas nos navios dos descobridores. Embora pareça ser uma doença tão antiga quanto a humanidade, foi só no século V a.C. que Hipócrates descreveu-a pormenorizadamente. Os sintomas da malária geralmente incluem febre, calafrios, dores de cabeça e dores musculares. Se não tratada, a malária pode progredir para complicações severas como anemia grave, disfunção de órgãos e morte, principalmente em casos de infecção pelo Plasmodium falciparum. Os mosquitos vivem na maioria dos países africanos localizados abaixo do deserto de Saara, nos países da América Central e Caribe, no centro, sul e sudeste da Ásia, do Oriente Médio e do Extremo Oriente, na China, Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão e Vanuatu, além do Paraguai e todos os países amazônicos da América do Sul. Lembrando que a malária chegou no Brasil entre os séculos XVI e XIX, durante o período do tráfico negreiro. Fatores como pobreza, falta de acesso a serviço de saúde e condições ambientais favoráveis para a reprodução do mosquito transmissor contribuem para a alta prevalência da doença nessas áreas. O controle da malária envolve uma abordagem multifacetada, incluindo o uso de medicamentos para tratar a infecção e o controle de criadouros de mosquitos. O termo malária é de origem italiana, pois os médicos locais afirmavam que a malária era adquirida ao se respirar o ar pestilento dos pântanos, malária ou mauar. Outras denominações dessa doença são paludismo, impaludismo, febre palustre, maleita, cesão e tremedeira. Em 1846, ainda no século XIX, o fisiologista italiano Giovanni Rassori propôs que um parasita seria o responsável pela febre e outros sintomas associados à malária. Em 1880, Charles-Louis Alphonse Laveran, um oficial médico do exército francês, observou pela primeira vez parasitas vivos tirados do sangue de um soldado francês. Dentre os pesquisadores que contribuíram na área, podemos destacar Ronald Ross, que descobriu o gênero causador da malária em 1898. Desde então, diversos esforços se voltaram para a cura de pessoas infectadas. Inicialmente, a quinina foi o fármaco utilizado para o tratamento. Estudiosos brasileiros muito contribuíram, como é o caso da imunologista brasileira Ruth Nocenti-Weig, nascida na Áustria, descendente de judeus, que aqui chegou aos 11 anos fugindo da guerra, falecida em abril de 2018, que juntamente com o seu marido Vitor, desenvolveram vários estudos para a produção da vacina contra a malária. Sobre a imunização, inicialmente foi o RTS, conhecida como Mosquirix, em 2021, recomendado pela OMS para o combate ao Plasmodium falciparum. Levou 34 anos para ser desenvolvida. Atualmente, a vacina R21
Passou a ser recomendada oficialmente pela OMS, é o segundo imunizante contra a doença a receber a aprovação da entidade. Por aqui, a vacina foi aprovada pela Anvisa para a população de 4 a 60 anos, mas ainda não está disponível no SUS. O esquema vacinal é de 2 doses subcutâneas com intervalo de 3 meses entre elas. Para pacientes com infecção, o tratamento deve incluir drogas esquizonticidas sanguíneas eficazes para todas as espécies, associando a primaquina por 7 dias para o tratamento radical. Uma curiosidade, mas existe diferença entre a febre amarela e a malária? As duas são transmitidas por um mosquito, mas a malária é causada por um protozoário e a febre amarela é causada por um vírus. Os protozoários da malária se instalam no fígado do corpo humano e ali se reproduzem e passam a afetar os glóbulos vermelhos, que fazem parte do sangue humano, e o tempo de cura da malária. Como explica o Elton Monteiro, pesquisador da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, em Manaus, atualmente o tratamento da malária do infectado é com a combinação de 2 drogas, a cloroquina e a primaquina, com duração de 7 dias. Mais uma curiosidade, os mosquitos são mais abundantes nos horários crepusculares, ao entardecer e ao amanhecer. Todavia, são encontrados picando durante todo o período noturno. Portanto, não é uma doença contagiosa, ou seja, uma pessoa doente não é capaz de transmitir malária diretamente a outra pessoa. Mais raramente, por outro tipo ou meio, que coloque o sangue de uma pessoa infectada em contato com o de outra sadia, como por exemplo o compartilhamento de seringas para usuários de droga. Sem tratamento, a malária por Plasmodium falciparum pode progredir para doença grave, levando à morte em apenas 24 horas. As complicações podem resultar numa piora, causando anemia grave, insuficiência renal e hepática, icterícia, que é o amarelamento da pele e do branco dos olhos, hipoglicemia e, em casos mais raros, causa a malária cerebral, podendo o paciente chegar ao coma com risco de óbito. Mais curiosidade, instituído pela OMS em 2007, o dia 25 de abril é o Dia Mundial da Luta contra a Malária. No Brasil, a maioria dos casos de malária se concentra na região amazônica, que compreende o Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Na região extra-amazônica, composta pelas demais unidades federativas, apesar das poucas notificações, a doença não pode ser negligenciada, pois a letalidade nessa região é maior que na região amazônica. Importante, depois de começar o tratamento da malária, a maioria das pessoas melhora dentro de 24 a 48 horas, mas no caso de malária por Plasmodium falciparum, a febre pode persistir durante 5 dias. Outra curiosidade, toda pessoa pode contrair a malária. Indivíduos que tiveram vários episódios de malária podem atingir um estado de imunidade parcial, apresentando pouco ou mesmo nenhum sintoma. Porém, uma imunidade esterilizante que confere total proteção clínica até hoje não foi observada. Lembrando que a malária é uma doença que tem cura e o tratamento é eficaz, simples e gratuito. Entretanto, a doença pode evoluir para suas formas graves se não for diagnosticada e tratada de forma oportuna e adequada. Só para você ter uma ideia, de acordo com a OMS, foram 247 milhões de casos de malária registrados em 2021, em 84 países endêmicos. A maioria dos casos ocorreu em países da região africana. Nesse mesmo ano, foram registrados 619 mil óbitos. No Brasil, a região amazônica é considerada a área endêmica para a malária no país, registrando 99% dos casos nativos. Nas áreas fora da região amazônica, mais de 80% dos casos registrados são importados dos estados pertencentes à área endêmica ou outros países amazônicos ou do continente africano. Apesar disso, existe transmissão residual de malária em estados da região extra-amazônica, principalmente em áreas da Mata Atlântica, que reúne São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo.
Dados do Ministério da Saúde apontam uma queda na frequência de casos de malária em 2021. Foram 139.112 casos. Em relação às mortes por malária, em 2021, de acordo com dados preliminares, foram registrados 58 óbitos, representando 13,7% de aumento em comparação a 2020. A letalidade por malária na região amazônica é baixa, apenas 0,04%, enquanto no restante do país chegou a ser 23 vezes maior em 2021. O óbito nessas áreas ocorre na maior parte em pessoas que vêm infectadas de outros países ou de estados da região amazônica e não recebem o diagnóstico e tratamentos oportunos e adequados devido à dificuldade na suspeição de uma doença relativamente rara nessas áreas e desinformação dos viajantes a respeito dos seus riscos. Inscreva-se no canal, marque gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.